Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai ter um Journal Club. Quem vai apresentar para a gente vai ser a nossa residente, a Paula. Tudo bom, gente? Então, o Journal Club de hoje é um artigo desse ano, que saiu no JAMA, agora em 2022. Ele tenta mostrar, a pergunta do estudo é se o efeito da nutrição parenteral precoce ou tardia nos pacientes submetidos a cirurgias abdominais. Os fatos, assim, que a gente sabe o porquê da importância dessa pergunta, né, que, assim, de 20 a 70% dos pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal, eles têm desnutrição. Esse tem é proposital, assim, muitas vezes eles vêm do pré-operatório desnutridos, muitas vezes eles desenvolvem por conta da cirurgia e das complicações. Qual que é o problema da desnutrição do pós-op, né? Então, principalmente, assim, cicatrização de ferida, infecções, tempo de internação, né, maior mortalidade, obviamente. Então, claramente é algo a ser combatido, né, seja no pré-operatório ou no pós-operatório. Atualmente, o ERAS, que é um guideline, né, de medidas para otimização de doentes cirúrgicos, e a ESPEN, né, ESPEN ou ASPEN também, que uma é a Sociedade Europeia e outra americana de nutrição interal, dos pacientes hospitalizados, né, eles recomendam a dieta interal precoce. Né, então, assim, por boca ou por sonda, assim que o trato gastrointestinal volte a funcionar. Então, muitos hospitais mundo afora, no primeiro dia chega, já tenta comer, no segundo dia. Então, isso já é bem consolidado aí na literatura, tá? Agora, em relação à parenteral, nesse contexto, que a gente tem de recomendação oficial hoje, é que, ó, a ESPEN, que é a Sociedade Europeia, ela diz para a gente iniciar a nutrição no 7º dia, né, se o paciente não atingir 50% da meta. Já os americanos, eles já sugerem introdução um pouco mais precoce, entre o 3º e 5º dia, nos pacientes sob risco nutricional. Eu já vou falar mais ou menos como eles avaliam isso. E que não tenham a previsão de atingir pelo menos 60% da meta aí entre o 3º e o 5º dia. E o que o ERAS põe, que é esse guideline aí de otimização do paciente cirúrgico, no último, atualizações deles em 2019, eles deixam bem aberto, assim, eu até devia ter sublinhado a parte mais importante, mas o que ele põe ali na segunda frase é que a nutrição artificial, né, ou seja, a nutrição parenteral, ela deve ser considerada individualmente, de acordo com o status nutricional do paciente. Então, a questão da nutrição parenteral ainda fica bem confuso para a gente aí, o que é para ser feito. De artigos, assim, antes desse que a gente vai discutir hoje, temos algumas coisas, né? Eu pus aqui 3 principais aí dos últimos anos, não só de doentes cirúrgicos, tá? Alguns, esse por exemplo, é o EPANIC Trial de 2011, do New England, ele não fala só de doentes pós-operatório, fala de doente crítico no modo geral, mas, assim, quem for parar para fazer uma revisão sobre isso, vai ver que tem muita meta-análise só de doente oncológico cirúrgico, só de doente cirúrgico não oncológico, e não se tem assim, uma consolidação na literatura se é bom ou se é ruim entrar com parenteral precoce, entrar parenteral tardia. Eu até me surpreendi, eu achava que era mais ruim do que não se sabe ou é bom. E, na verdade, não é tão assim. Inclusive, as meta-análises que tem antes desse trabalho, que eu vou apresentar hoje, algumas mostram que pode ser benéfico, sim, entrar com parenteral precoce no doente crítico de um modo geral. Então, vamos lá. O EPANIC Trial de 2011, ele estudou, então, dieta parenteral precoce e tardia no doente crítico, tá? Não era só doente cirúrgico, de novo. Foi um estudo bem grande, uns 2.300 pacientes. O precoce deles era 3º dia, tá? E o tardio, 8º dia. Então, o paciente chegava na UTI, se ele não tinha, se não me engano, era 50% da meta ali no 2º dia, ele já ganhava a nutrição parenteral, e o grupo tardio no 8º. De cara, a gente vê aqui que pode ser isso aqui, não tem um negocinho hoje, né? Mas não tem problema, não. Que o que começou tardio, o que começou precoce, ele ficou mais tempo na UTI. Tá? Então, o EPANIC é um primeiro, talvez é o que estigmatizou aí a nutrição parenteral para a gente. O paciente que começa nutrição precoce no 3º dia, ele ficou mais tempo na UTI, era um desfecho de segurança que eles tinham. E o principal desse trabalho, que fez a gente ter bastante medo, é que a parenteral precoce aumentou as complicações infecciosas ao longo da internação, tá? Com significância estatística.
Então, esse foi o EPANI que traz 2011, doente crítico de modo geral, não só cirúrgico, tá? Terceiro versus oitavo dia. Foi pior, parenteral. Aí a gente tem esse do Lancet de 2013, que era um trabalho que tentou também estudar aí a otimização de energia para o paciente, né, via dieta parenteral. Nos doentes críticos também foi um estudo randomizado. Aqui, eles faziam, no terceiro dia, né, então o paciente chegava na UTI, também crítico geral, tá? Ficava com a dieta interal, seja por boca ou por sonda, e aí ali no D3 ele era randomizado, eles faziam calorimetria indireta, que é um método, a direta, na verdade, é o padrão ouro, para ver quanto que o paciente está gastando de energia, né, que eles usavam a indireta. E aqui também no terceiro dia eles já começavam a dar tanto para interal quanto a interal, tá? Enquanto o grupo controle ficava só com a interal até entre o oitavo e o nono dia. Eles mostraram que o que ficou com a nutrição parenteral desde o começo, ele teve menos complicação infecciosa, tá? Aqui, na Kaplan-Meier, é a proporção sem infecções nosocomiais, tá? Então, o que ficou com a dieta parenteral desde o começo, ele teve menos infecções durante a internação. Então, agora, vamos para o outro lado, né? Mais ou menos o mesmo público, também estudo randomizado, e esse aqui agora mostrou que talvez seja melhor a parenteral precoce. Aí esse é o último que eu quero mostrar para vocês antes do trabalho de hoje, que é o The Early PN Trial, que é também nutrição parenteral precoce de 2013, do Lancet, também em doentes críticos, de uma maneira geral, que não tinham contraindicação à nutrição enteral precoce. O resultado do trabalho é que o uso da nutrição parenteral precoce não resultou em diferença nenhuma. Então, a gente teve um negativo, um positivo, esse aqui ficou no meio termo, mas também, ao mesmo tempo, eles não viram nenhum mal em relação aos desfechos de segurança que eles tinham usado, tá? Então, continuamos aí em cima do muro, o que seria bom ou ruim. Começar, assim, correr atrás aí de uma meta calórica desde a entrada do paciente na UTI praticamente, né, terceiro dia, ou se a gente pode ser um pouco mais tolerante. Então, o journal de hoje, então, é nutrição precoce ou tardia no paciente cirúrgico agora, tá? Pós-óbito cirurgia abdominal. É um RCT, tá? Multicêntrico, são 11 hospitais terciários da China, tá? Foi de 2017 até 2018 e ele não foi completamente cegado, tá? Os critérios de inclusão eram então, adultos, né? Idade de 18 a 80 anos, cirurgias abdominais eletivas, então os traumas não estavam incluídos. Pacientes com risco nutricional maior ou igual a 3, eles usavam a escala de NRS, eu já mostro o que é isso. Os pacientes que eram randomizados, então, eram aqueles que não conseguiam tolerar via interal pelo menos 30% da meta no D2, tá? Então, se no D2, o pós-op, ele não conseguia ter 30% da meta, ele era randomizado. E ele tinha que ter uma expectativa de tempo hospitalar acima de 7 dias. Os critérios de exclusão eram vários, tá? Alguns que eu pus aí, doença psiquiátrica, gestação, amamentação. Já um paciente com desnutrição severa, que eles considerarem MCA abaixo de 18,5, perda de peso de 10% em 6 meses, instabilidade, recusa, infecção, baixa expectativa de vida ou baixa expectativa de internação na UTI, paciente moribundo, e algumas outras aí que não chamavam muita atenção. Então, o NRS, que é o score que todos usam, todos os trabalhos, ficou um pouco difícil de ver, mas ele basicamente funciona como uma soma, tanto relacionada ao paciente, quanto à doença que ele tem. Então, por exemplo, para ganhar um score 1 aqui, é um paciente que teve uma perda de 5% em 3 meses, ou ele não come 50% a 75% do que ele precisaria antes da cirurgia. O score 2 já é aquele que perdeu 5% em 2 meses, um IMC já mais baixo, beirando aí a desnutrição, o IMC entre 18,5 e 20,5, e também não tem uma ingesta acima de 50%. O score 3, ele seria uma perda de peso de 5% em 1 mês, ou 15% em 3 meses, e um IMC abaixo de 18,5, e que não tem quase nenhuma aceita de dieta oral. E em relação à doença, que aí você soma, tá? São doenças mais leves, então, assim, cirurgias ortopédicas ou em pacientes crônicos,
pacientes com algumas complicações das doenças de base, então cirrose, DPOC, doentes renais crônicos. Agora o score 2 já seriam cirurgias abdominais, que já aqui a gente já entra aqui, né, então nosso trabalho de cara, todos os pacientes elegíveis já entrariam ali no score 2, já teriam 2 pontos. E os graves os traumas, transplantados de medula óssea, enfim. Então, esse soma, né, então, por exemplo, um senhor que vai operar um câncer gástrico e perdeu já 10 quilos no último mês, ele já entra no trabalho, porque ele já ganha 2 mais 2 já é 4. Tinha que ser acima de 3 para ser elegível. Então, no segundo dia, o paciente era randomizado, né, aquele que não conseguia 30% da meta, por via interal. Ele era randomizado em bloco, estratificado por centro, lembram que eram 11 hospitais. Participantes e investigadores não eram cegados após a randomização, tá? Mas os médicos e enfermeiros responsáveis pelo acompanhamento ali à beira do leito e os estatísticos eram cegados. Como que era o protocolo, então? A nutrição enteral, então, ela era iniciada em até 24 horas da cirurgia, tá? Então, no primeiro pós-operatório, o paciente já começava a tentar alimentar o paciente, de novo, boca ou sonda. O alvo deles é aquele padrão mesmo, 25 a 30 quilocalorias por quilo, e proteína 1,2. E aí, então, os elegíveis eram, então, esses que não alcançavam 30% da meta. Então, ele era randomizado por um grupo que ia começar com a parenteral no outro dia já, no D3, ou esperaria aí ver se o paciente ia tolerando, aquele negócio, para a dieta, vomita, volta no 0, deixa em 10, até o D8, que era quando ele começaria a parenteral. Lembrar que a parenteral entraria para complementar 100% da meta energética calculada. Tá? Então, aqui só para ilustrar, para vocês entenderem melhor como que era o protocolo, ele chegava na UTI, dieta interal, no D3, ele era randomizado. O grupo que começava a parenteral já ia para 100% da meta, era complementado com a parenteral, tá? E o que ficava na dieta interal, ele ia bem mais devagar aqui, né, porque provavelmente não tolerava bem, e no D8 ele ganhava a nutrição parenteral. Desfecho primário, então, era a ocorrência de infecção nosocomial entre o D3, que era o dia que ele era randomizado, e até alta hospitalar, e vários desfechos secundários. Então, quantidade recebida de energia e de proteína, complicações não infecciosas, intolerância gastrointestinal, complicações da própria nutrição parenteral, tempo e gasto da internação, tempo de antibiótico, ventilação mecânica e mortalidade em 2 meses, que era o fim do follow-up do trabalho. Análise estatística, então. Eles usaram para cálculo de amostra, né, eles pegaram algumas meta-análises, a principal que eles pegaram, eles tinham uma incidência de 10 a 30% de complicações infecciosas no paciente pós-operatório. Eles usaram essa meta-análise para cálculo, eles estimaram ali uma incidência de 25% de complicações infecciosas na amostra deles, e eles postularam que ia ter uma redução de 15% aí no grupo que introduzisse a nutrição parenteral precoce. Era um erro tipo 1 de 5%, para um poder de 80%, a amostra teria que ser 110 pacientes, eles aumentaram para 230 aí por possíveis perdas. Foi por intenção de tratar, né, eles usaram o Shapiro-Wilk para avaliar se eram variáveis normais, ou distribuição normal ou não, né, das variáveis contínuas. O teste de Fisher-Wilk quadrado para as variáveis categóricas, Mann-Whitney para as contínuas, Kaplan-Meier para análise do desfecho primário, o log-rank para ver a diferença dos 2 grupos, e regressão de Cox para o hazard ratio e para o intervalo de confiança. Opa! Só para alguém resumir a pergunta do estudo, então, qual que é a pergunta do estudo no pico aí? Deixa eu ver que eu vou. É um estudo que quis ver entre os pacientes que não atingem a meta no D2, né, de nutrição, se usar parenteral logo no D3 contra parenteral a partir do 8º dia, teria diferença em questão de infecção nosocomial. Né? Tá, a pergunta é, só para a gente delimitar bem a população, em pacientes de pós-operatório de cirurgia abdominal, de alto risco nutricional, que não conseguiram receber pelo menos 30%
da meta calórica proposta no segundo dia. Se nesse paciente você suplementar a parenteral, seria benéfico em relação a só manter a enteral até o 8º dia. E aí, no 8º dia, suplementar também. E o desfecho, complicações infecciosas. Tem uma coisa aqui, que complicações infecciosas eram essas? E como que ele faria, ele explicita como ele faria a adjudicação de eventos dessa complicação infecciosa? Adjudicação de eventos, quem que diria que se era infecção mesmo ou não, e como que eles lidaram com isso, só para se está no método ou não. Isso assim, da análise estatística, vocês viram que é uma análise estatística bem, feijão com arroz, tá? Então, teste Fisher que quadra para categórica, o Manu Whitney para contínua distribuição não normal, né? O Shapiro-Wilk ele nem devia ter feito, Kaplan-Meier para ver tempo até evento, análise padrão, log-rank, que é para fazer essa comparação, e o modelo de Cox, que é para apresentar uma estimativa de efeito quando você faz uma análise sobrevida, de tempo até evento, para você ver se o hazard ratio seria... É uma análise bem padrão, tá? Agora, a pergunta é como que eles iam, esse desfecho primário, como que seria adjudicado? Tá. Em algum momento está escrito, eu não sei se é no texto ou no protocolo, talvez eu deveria ter posto no método, ele vai estar na tabela do resultado, mas as complicações principais eles colocam como major complications, enfim, infecções maiores, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, infecções abdominais, tem mais alguma que eu posso colar? Sim, deve ser, vai estar na tabela. E aí eles põem no protocolo, ou eles seguem o protocolo, os critérios diagnósticos do CDC mesmo para cada uma delas. Então ele põe bonitinho no protocolo, ó, como que eu vou fechar o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea? Desse jeito. Como que eu vou fechar o diagnóstico de pneumonia nosocomial? Desse jeito. Como que eu vou... Tá tudo escrito no trabalho. Isso que eu não sei. Isso eu não vou saber dizer. Pode ser que ele fale. Sim. Beleza. Aí, primeiro, então, aí o flowchart do trabalho, 1.500... Tá. Uhum. 1.560 pacientes foram elegíveis, né? 1.300 excluídos aí por diversos motivos, 230 randomizados. Ainda tiveram algumas perdas aí no meio do caminho, no final ficou 115 para o grupo de parenteral precoce e 114 para o grupo tardio. A tabela 1, nada me chamou muita atenção, tá? Eram pacientes, então, aí mais velhos, né? Mas não, idade normal, na verdade, 60, meia idade. Eu achei bem randomizado, nada que me chamou atenção. Os critérios ali de desnutrição eram semelhantes, talvez um pouco mais de desnutrição grave, de risco nutricional grave no 1% a mais no que começou mais tardio, né, que é aqui. Aqui, né, que 3, 4 é maior que 5. Chama atenção bastante doenças oncológicas mesmo, né, eram cirurgias abdominais, mas você vê que predomina, então, câncer gástrico, né, é uma das maiores causas da cirurgia, câncer coloretal, pâncreas, colangiocarcinoma. Enfim, as albuminas do pré-op, né, chama atenção que são boas, na verdade, né, 4.1, 4.0 nos dois grupos. E aqui exames também que nada me chamava muita atenção, todo mundo com função renal boa, praticamente. Era a tabela 1. Aqui, eu peguei, assim, isso é uma tabela que está no protocolo, não está no texto principal, só quais realmente, de fato, foram as cirurgias em cada grupo, né. Então, em relação à laparotomia e laparoscopia, achei que foi mais ou menos balanceado, mas também nada que me fizesse pensar que poderia mudar muita coisa. Uma coisa que me chamou atenção foi que esse PD, PPPD aqui é GDP, né? Isso tem muito mais aqui, né? 5% a mais no grupo que começou tardia. É assim, não sei, minha experiência é pouca, mas geralmente tende a ser uma cirurgia com mais complicação infecciosa das que eu já vi, né? O resto é tranquilo, assim, em relação à quantidade de contaminação no intraoperatório, né, os dois grupos acabaram tendo um pouco, meio balanceado, talvez aqui no
o que estava no grupo de nutrição precoce, um pouco mais de contaminação severa, que obviamente também, provavelmente já são caras que vão sair com critério de infecção, aí 2, 3 dias depois, né? Pelo menos as nossas contaminações aqui, quando eu penso, contaminação grosseira, geralmente já ganha um antibiótico. Enfim, o resto, nada que me chamasse atenção. Eles realmente receberam quantidades diferentes, né, de dieta, então o grupo nutrição precoce, a média de quilocaloria por dia era 1.720, enquanto o outro era 660. Em quilocalorias dias, 26 versus 15. Aqui para ilustrar também, né, o grupo azul escuro, então desde o D3 aí já com alvo calórico atingido, tá? Só para ilustrar o slide anterior. E aqui o desfecho primário, então, a Kaplan-Meier teve uma diferença significativa aí, né? O grupo que recebeu aqui proporção também sem infecção nosocomial, né? O grupo que começou com a nutrição parenteral precoce teve bem menos infecção do que o grupo que começou tardio, tá? Com significância estatística. Os resultados, então, era aqui que eu queria mostrar. Vixe, ficou ruim de ver, né? Então, as infecções maiores, a pneumonia, infecção abdominal, choque séptico e infecção de corrente sanguínea. E em todos esses teve diferença estatística, tá? O grupo que começou precoce teve menos. Então, isso aqui que me dá dúvida, na verdade, que ele põe o mesmo intervalo de confiança para todas as infecções. Eu não sei se isso é certo. Bom, depois a gente discute, né? E, enfim, complicações infecciosas antes dele... Tá. Então, assim, teve menos complicações infecciosas, né? O grupo que começou a nutrição parenteral precoce. E aqui embaixo também, que é o outro achado positivo, é que dias de antibiótico também, de antibióticos terapêuticos, né? Que ele diferencia de profilático terapêutico, também foi maior no grupo que começou a nutrição tardia. Esse aqui é a análise dos subgrupos, tá? Então, nenhum subgrupo teve significância, assim, não teve nenhum achado adicional para algum subgrupo específico. Então, idade, sexo, o perfil nutricional, né? Mesmo aqueles mais desnutridos, as comorbidades, câncer, tipo de cirurgia, laparotomia, laparoscopia, tempo cirúrgico e tempo sanguíneo, também nenhum teve diferença aí, tá? Segundo o autor, as limitações do trabalho dele é que eles não tinham calorimetria indireta em todos os centros, que seria o padrão ouro, né, que eles faziam por cálculo basal para todo mundo, 25 a 30, eram pacientes selecionados, né, então, de novo, assim, não dá para extrapolar para muita gente, grande cirurgia, já tinham baixo status nutricional e pacientes com baixa tolerância à dieta interal, e os pacientes, os médicos não eram cegados. Eu não entendi muito bem essa parte. E a minha discussão, assim, para começar a nossa discussão, na verdade, é se a gente pode deixar, depois desse trabalho, de ter tanto preconceito com nutrição parenteral parcial aí nos pacientes, em alguns pacientes individualizados. Acho que não dá para extrapolar para doentes clínicos, que a gente vê muito, né? Acho que não é o caso do trabalho. Acho não é. E lembrar da nossa realidade que aqui no Brasil, no HC, nutrição parenteral é igual a central, é igual a mais infecção aí, eu acho que nos hospitais da China. É isso. Beleza, Paulo. Já falou sua opinião. A mais nova nutróloga do grupo. Não, cuidado, não. Bom, vamos tentar interpretar esse estudo. Esse estudo vai ser usado contra vocês, assim. Tá? Então é uma coisa para a gente, assim, não estou falando brincando aqui, claro, mas a gente, vamos fazer a análise crítica do estudo. Então, a gente reviu qual que era a pergunta do estudo. A questão que eu pergunto para vocês é, qual que é o racional de eu dar dieta e reduzir risco de infecção nosocomial?
No estudo ele coloca uma explicação, mas eu nem lembro o que ele explicou, mas me convenceu zero, assim, o que ele colocou lá. Também não sei. E o mais estranho para mim é que, assim, na verdade, acho que a fragilidade desse resultado foi muito pouco evento. Acho que se tirar um ali, eu não sei. Talvez já mude tudo. Mas estranho que é pneumonia. Tipo assim, foi as custas de mais pneumonia. Teve um pouco de diferença entre os outros, mas aqui o grosso mesmo foi pneumonia. Foi o que gerou a diferença. Eu não consigo pensar por que parenteral precoce diminui pneumonia. Outra coisa que me incomodou também é o do tempo da infecção, porque assim, ele foi randomizado no terceiro dia, e a infecção foi em qualquer momento. Então, assim, pode ser infecção relacionada até ao ato cirúrgico, ou infecção relacionada a alguma outra coisa que aconteceu ao longo da internação. Não sei se a infecção está diretamente relacionada ao uso da parenteral ou não, sabe? Mas é justo, pode ser relacionado à cirurgia, pode ser, mas aí você randomizou, certo? A partir do momento que você randomizou, você tirou esse efeito, o da cirurgia, porque o que aconteceu já aconteceu, você randomizou depois da cirurgia ter acontecido, tá? Então, acho que é para isso que a randomização protegeria aí, certo? Bom, o que mais aí? Tem uma média de 5, 7 dias de ventilação mecânica nos grupos, né? Então, eu não sei quanto que era relacionado à ventilação. Talvez eu pra... Tá. Vamos no resultado aqui, porque eu acho que a gente vai precisar dele para entender. Você falou aqui, o que chama atenção aqui? Tem duas cirurgias que, assim, a gente não apresenta valor de P na tabela 1, de um estudo randomizado, porque ele foi randomizado, a probabilidade foi 50%, tá? Aí você já tem uns 5 anos que o pessoal não faz mais isso. Mas o que a gente consegue ver é que eu tenho 5% a mais de cirurgia coloretal e 5% a mais de cirurgia para pâncreas, tá? Que é GDP, basicamente, né? São cirurgias que tem mais risco de complicar, tá? A gastrite também complica, né? Mas, enfim, são cirurgias diferentes. Tem uma pequena diferença aí na cirurgia que foi feita. Ah? O que você quer saber? Se teve crossover? Ele fala assim, coloca aí uma parenteral. Mas separou os grupos, né? Teve uma separaçãozinha ali, né? Eu acho que aquilo é o que vai te dar a resposta, tá? Então, a intervenção foi diferente entre os grupos, tá? Bom, então vamos ver os desfechos aqui. Então, a infecção reduziu em 10%, ele tinha falado que ia ser 25% e ia reduzir para 10%, né? Mas foi 18% e reduziu para 8,7%. Era absoluto. Para dar um N tão pequeno, era absoluto. Se fosse relativo, não ia dar tão pequeno, não. Bom, e aí, vamos ver as infecções que foram diferentes. Teve 6 pneumonias a mais no grupo parenteral tardia, teve 3 infecções abdominais a mais, eu não sei porque que ele não classificou como sítio cirúrgico, profundo, né? 2 choques sépticos, e não ficou claro se isso aqui era, se o choque séptico era, se ele não está incluído no resto, tá? Pelo menos, eu não entendi se isso está escrito no texto, deve estar escrito. Tá. Eu acho que não, eu acho que não está incluso. Mas foi só 2, né? Isso aqui não dá para dizer nada. É muito pouco infecção de corrente sanguínea. E quando a gente vai para os desfechos secundários, a gente tem que ver se eles vão de acordo aqui com o que a gente está vendo, né? Então, estadia no hospital, 16,6 dias, 17,6, sem diferença estatística. Mortalidade, ninguém morreu. E mortalidade na UTI também não teve diferentes. Desculpa, isso aqui é tempo? Eu acho. Nossa, que duro isso aqui. Eu acho que é tempo, né? Porque ninguém morreu, então tempo de UTI e tempo de suporte ventilatório, né? E aí os custos foram exatamente os mesmos, né? Não teve diferença entre os grupos.
E o uso total de antimicrobianos, contando profilático e terapêutico, ele não foi diferente entre os grupos, foi 3 dias e 3,3. Tá? Mudou 0,3 dias. Tá? Isso aqui é importante também, né? Para a gente saber. Tá? Mas um dia, né? Um dia de diferença. Isso é clinicamente relevante? A gente pode discutir isso. Bom, então, aí, por que eu perguntei da adjudicação? Esse estudo, ele é cegado ou ele é aberto? Ele é aberto, certo? Se eu apresentar uma pneumonia para a Paula, uma pneumonia para o André, uma pneumonia para o Marcelo Parque. Então, como que eu posso lidar com esse viés? Sabendo que pessoas diferentes podem dar diagnósticos diferentes. Essa que é a questão. Que tipo de viés é esse? Como é que a gente chama esse viés? Hã? Viés o quê? Não, no estudo clínico, quando é um tipo de viés de mensuração que a gente chama de observer bias. O observador, quem vai dar o diagnóstico, desculpa, é detection bias, tá? Quem vai dar o diagnóstico, esse diagnóstico pode ser enviesado por detection bias, tá? E aí, aqui tem um outro problema, que os médicos sabiam se o paciente está recebendo parenteral ou não, ele está tomando leitinho na veia ou não, né? E isso pode enviesar, e aí fazer performance bias, fazer com que o médico ache assim, esse aqui está sem parenteral, tem mais risco de infectar, então eu vou coletar mais culturas e dar mais antibiótico. Tá? Então, esse estudo, por ser aberto, ele tem esses dois vieses. Então... abre aí, porque eu não... Acho melhor abrir o bloco, porque o Java Surge é... Foi um website. Bom, vamos só ver, essa talvez seja a parte mais importante, porque o desfecho primário foi positivo, agora a gente tem que ver se esse desfecho é robusto ou não. Já levantaram a questão assim, qual que seria, como que a parenteral ia reduzir infecções, especificamente pneumonia? Como que você pensa? Não, mas assim, a princípio eu consigo pensar antes de ver o resultado, porque assim, eu penso, aquele paciente, assim, que você tenta dar dieta, aí ele vomita, aí você para, aí volta, aí ele faz hipocalemia, aí ele faz distúrbio eletrolítico, aí às vezes ele faz uma lesão renal, desidrata, às vezes ele fica mais tempo na UTI. Eu pensaria isso, só que na hora que você vai ver, aí, entendeu? Pensando só nisso, eu acho que faz sentido, mas aí na hora que você vai ver, o tempo de UTI foi igual, aí... Vai ficar mais tempo na UTI. Mas você esperaria que ele teria menos pneumonia ou menos o quê? Eu vou dizer assim, eu esperaria que tivesse menos perfuração por deiscência, que se você otimizar o estado nutricional, esse seria o mecanismo mais plausível. Concordo. Também fez, foi. Vamos só ver aqui. Então, desfecho primário, ocorrência de infecções nosocomiais entre terceiro PO e alta. Ele fala como foram definidas as infecções, tá? Os desfechos secundários incluíram não sei o que, tal.
Ok. E ele não fala como que foi feito o diagnóstico. Isso eles não falam. Não, mas ele fala que foi um adjudicador externo não relacionado ao tratamento? Mas ele... isso teria que estar no paper principal, tá, gente? Porque é o desfecho primário, é o que você está querendo ver. Você tem que dizer como que você deu esse diagnóstico. Isso tem que estar no... Aqui embaixo, não. Só fala que o desfecho primário era ocorrência. Tá? Vamos só ver aqui se eles falaram alguma coisa aqui nos procedimentos do estudo. Aqui ele fala como é que foi dada a proteína, um plano personalizado, legal. Como foi dada a parenteral. Como foi começada. Ele fala que os pacientes foram monitorizados para complicações pós-operatórias or experienced physicians não associados com cuidado cirúrgico. Isso protege contra o viés? Ok. Então, eu acho que esse é o principal ponto. Então, esse desfecho primário, ele é furado. Não é. Eu só estou falando assim, podem ter feito tudo direitinho. É que, do ponto de vista de risco de viés, quando você vai avaliar um estudo aberto, o desfecho primário, ou ele tem que ser um desfecho duro, morte, ou tempo de internação, qualquer coisa assim, e assim, as pessoas não tem como muito se manipular, você não vai deixar de dar alta para ficar um dia a mais, porque tomou parenteral, ou não tomou, entendeu? Você vai dar alta quando tiver condição de alta. Ou se for um desfecho sujeito a viés, tem que ser um adjudicador independente que não viu o doente, ele tem que ser cegado para a intervenção. Aqui no caso não foi, ele falou assim, eles acompanhavam o paciente, eles sabiam então em que grupo eles estavam. Então eles não eram cegados, essas pessoas que monitorizavam para infecções não eram cegadas. Não, o que ele fala aqui, os pacientes foram monitorizados para complicações pós-operatórias por trained experienced physicians não associados com as equipes cirúrgicas. Aqui é um trained clinician develop personalized nutritional plans, é isso? Não? Não, eles eram, como é que eles eram, ele não falou como que ele fez o cegamento, como é que você cega a nutrição parenteral? Não, ele não falou isso, não é o que ele escreveu isso, não é o que ele escreveu. O que seria cegado para intervenção? Como que você... Os médicos assistentes eram. Tá, mas como que você cegou? Porque quando você fala assim, foi cegado, isso não quer dizer nada. Ele mesmo aqui, eu acho que ele está bom, ele não é isso que ele está confundindo. Mas como que era feito o cegamento? Como é que você sabe que a pessoa... Mas não é isso que ele fala como foi feito o diagnóstico de infecção, ele fala que foi experienced trained physicians. Então, esse estudo, o diagnóstico de infecção não foi cegado por pessoas independentes. Ponto, não tem. Aqui, nesse domínio, se você for usar a ferramenta de risk of bias, ele vai ser high risk of bias. Isso é a base do ensaio clínico randomizado. Tá? Isso é a base do ensaio clínico randomizado. Certo? Ok. O desfecho primário, vamos considerar que o desfecho primário é furado. Ou não, ou talvez eles não descreveram. Porque o único jeito de cegar aqui
seria parenteral num grupo, envelope opaco, ou a parenteral toda opaca, sem dar para ver, e o outro grupo receber um sorão. Entendeu? Inclusive, seria o desenho ideal para responder essa pergunta. Ele fazia isso? Tá? E, A mesma quantidade em ml hora, para se alguém ver a bomba, só que era de G5. exato. Aí, com isso, você evita performance bias e detection bias. Entendeu? Tanto o viés de mensuração do desfecho, quanto o performance bias, porque você sabia em que grupo o paciente estava ou não. Se o pessoal já não dá um litrão de soro aí? Não, dá. Tá pronto. Mais um litrão de placebo. Tudo bem, é soro para hidratar. Aí pelo menos o efeito do volume você tira, inclusive. Então, se você dá 1 litro de volume, você tem que dar igual no volume, certamente. Não seria sempre o seu cuidado padrão. Você estaria avaliando uma intervenção versus um controle que não é o cuidado padrão. Tudo bem, mas você tem que isolar o efeito da dieta. Para isolar o efeito da dieta, você teria que dar o mesmo volume. Não, isso não dá para saber. No Basics, os pacientes não, os investigadores não conseguiam saber em que grupo o paciente caía. E a gente olhava para sódio, olhava para... da ringuelactato, então, que seja. O soro, não precisa ser soro glicosado, entendeu? Então não é tão fácil de tirar o cegamento, não. Esse estudo não era cegado e o desfecho primário, quem avaliou, não necessariamente cegado. Ele não me garante isso. Vocês se sentem seguros de afirmar assim, com certeza o desfecho primário, quem avaliou, é cegado. Não dá para dizer. Entendeu? Tá? Então, todo estudo de infecção, quem adjudica o evento tem que ser um investigador cegado para o que aconteceu com o doente. Ele tem que receber a informação e aí ele disse se aquilo era infecção mesmo ou não. Mas ele não pode saber em que grupo o paciente estava. E isso tem que estar explícito no texto. Tá? E nesse caso aqui não estava. A não ser que estivesse no protocolo do estudo, que eu acho que não. Na época que saiu, eu dei uma olhadinha que eu me lembro e não estava. Tá? Não, aí fala assim, olha, diagnosticaram uma infecção. Você pega, diagnosticou. Aí você pega o que usaram para dar o diagnóstico, manda para o cara dizer se era mesmo ou não. Entendeu? E geralmente não é um só, tem que ser pelo menos 2. Se eles discordarem, chamam um terceiro. Entendeu? Então é assim que deveria ser feito habitualmente. Aqui está projetando a tela inteira, né? É isso? Tá. Bom. Então vamos para o outro desfecho. Que desfecho vocês acham? Se eu reduzir infecção nosocomial e os pacientes não morreram, aqui ninguém morreu, eles são perfeitos. 250 cirurgias abdominais, não teve nenhum óbito. A taxa de óbito numa cirurgia dessa é em torno de 2, 3%, tá? Em torno de 2%. A gente esperaria ver alguns óbitos aí, mas tudo bem, não morreu ninguém nesse estudo. Qual desfecho, que não mortalidade, porque é ruim, a gente poderia utilizar para ver se essa redução de infecção realmente se traduziu no melhor desfecho clínico do paciente que não seria sujeito a viés. Tempo de internação, né? E aí? Mudou? Teve uma redução de 1 dia. E aqui ele apresenta a média, né? Exato. Teve 1 dia de diferença, mas eu concordo com você que 1 dia não é clinicamente relevante, né, no antibiótico terapêutico. Certo? Se tem uma diferença tão grande de diagnósticos de infecções, a gente esperaria uma mudança maior de tempo de antibiótico. Só que quem fez o diagnóstico ali não foi o mesmo que fez e deu o antibiótico na prática, né? Então, me parece que, na verdade, quem fez o diagnóstico na prática fez quase igual entre os grupos. Exatamente.
Antibiótico terapêutico. Aí é só a média entre aqueles que receberam o antibiótico terapêutico. Não sei. Por isso que eu acho que o melhor é ver o total ali. Foi de 2,9 para 3,3. Tiveram infecção, eu resolvi tratar. Por algum motivo só eu resolvi dar 6 dias no grupo que estava no terapêutico e no outro 7, mas não que é diferente, sabe? Que recebeu mais antibiótico também. Tá. E aí aqui tem um problema que eu esperaria que esses resultados fossem apresentados mais como mediana do que como médias, né? Se você vai dar um antibiótico, você espera uma distribuição normal para dar antibiótico? Vai ter um monte de um que tomou só o profilático, e aí quem infectou vai tomar lá no meio, vai ser bem variável. Então, essa distribuição não é normal. Tá? Nenhum tempo é a distribuição normal, habitualmente. Tempo de estadia e tal. Ah. Não, o primário é categórico. Eles fizeram nesses aí. Mas não era nem para ter feito. Mas o chapeiro não foi feito... Porque esse tipo de coisa, esse tipo de decisão tem que ser feita a priori, antes de você fazer a análise. Você não pode olhar o dado para decidir qual método você vai utilizar para analisar. Num ensaio clínico, né? Para avaliar, se for normal eu vou usar esse método, se não for normal eu vou usar esse método. Então, você tem que jogar, se você quer demonstrar mesmo o que aconteceu, inclusive você pode apresentar análise de sensibilidade. Você fala assim, olha, eu vou analisar com um teste T para comparar médias, que é o que o teste T faz, que é o que ele apresentou aqui, ele apresentou médias, mas ele falou que fez um Manuit, né? Para a gente conseguir entender o que está acontecendo exatamente, entendeu? E aí, eu vou analisar comparando com ranks para ver se isso foi diferente ou não. Esse talvez seria o jeito mais adequado. E aí você ia ver quão robusta essa análise é a métodos diferentes de análise. Mas eu esperaria que a distribuição aqui fosse totalmente não normal. E aí, eu gostaria que apresentasse mediana, diferença entre medianas e utilizasse um teste não paramétrico, e acabou. Colectomia? Não. Concordo com você. Mas sim, moral da história, o desfecho primário, ele é muito mais frágil do que o tempo de internação hospitalar. E o tempo de internação hospitalar não foi diferente entre os grupos. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente aí em relação a esses achados. Tá? Aí ele fez várias análises do grupo do desfecho primário, que é furado, então pula. E aí tem os resultados aí. Por isso que eu falo que esse estudo vai ser usado contra vocês, tá? O estudo que você falou, o SPN, qual que foi a infecção que foi diferente entre os grupos no SPN trial, aquele que você mostrou do Lancet? Sinusite. Ele reduziu sinusite, porque o paciente estava sem sonda e eles disseram... Eu nunca fiz diagnóstico de sinusite na UTI na minha vida. Aquele estudo ele reduziu sinusite. E aí ele sai como um estudo positivo. Que eu me lembro, tinha cegamento e tal também, do adjudicador. Não, lá era doente crítico em geral. Mas aquele estudo ele é neutro também. Quando você vai ver os outros fechos, é muito parecido. Tá? Você mostrou do JAMA também. Que era neutro também. Agora, uma coisa importante, a gente tem um estudo que é o Calories, que esse é o mais legal, eu acho, de todos. Que ele é bem pragmático. Eles analisaram da parenteral ou da interal para paciente que podia receber interal. Tá? E não teve diferença nenhuma entre os grupos. A parenteral recebeu mais dieta do que a interal, mas não mudou o desfecho de longo prazo dos pacientes e não deu mais infecção na parenteral, nem catéter. Só que era uma parenteral de curta duração, eram uns 4, 5 dias só. Era paciente de UTI geral. Esse é um interessante, depois, se quiserem dar uma olhada, chama Calories, é um estudo publicado no New England dos britânicos, bem pragmático. Tá? Então essa ideia de que a parenteral dá mais infecção não é de toda verdade, né?
ela dá mais infecção porque os pacientes que recebem parenteral, quando eu faço um estudo observacional, são pacientes mais graves, que ficam mais tempo na UTI, que o trato gastrointestinal não funciona. Aí, se você comparar esse paciente com aquele que recebe enteral e tolera, é óbvio que a parenteral é pior. Né? Que é isso que os estudos observacionais fazem, no fim das contas. As meta-análises que eu falei, não sei se alguém depois vai querer estudar mais a fundo, a maioria são estudos observacionais, meta-análise e estudos observacionais. E aí, isso que me chamou a atenção, que eu tinha muita, tipo, não vamos dar para entrar porque infecta. Pelo visto, também não é assim, mas também não mostra. Exato. Eu acho que esse que é o... Tá. Olha, não, primeiro assim, outra coisa, aqui vocês viram que não tem esofagectomia, né? Não tinha esofagectomia, tinha ali outras cirurgias, mas ele não falou qual. Provavelmente a esofagectomia estava fora. Por quê? Esofagectomia, o paciente chega desnutrido, ele tem que nutrir no pré-operatório com parenteral. E muitas vezes, porque ele não consegue mais nutrir pela via oral. Ele desnutriu porque a via oral estava ruim. Então, muitas vezes o paciente faz parenteral pré-operatória, e aí ele vai para a cirurgia, e assim que der, já continua a parenteral, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto das cirurgias urinais. O segundo ponto, eu acho que vai muito, o Rodolfo, né, falou com vocês aí outro dia, o que é meio ruim? É você deixar para decidir isso lá no 8º dia, entendeu? Então, talvez não precise ser no 3º dia só porque não atingiu a meta, o cara pode estar com ilho e tal, então você pode observar, você tem ali do 3º ao 5º dia para ver para que lado as coisas vão, se o paciente não for desnutrido de base, e aí você pensa em começar a parenteral a partir do 5º dia. É o que eu acho que seria uma prática racional que você consegue, faz sentido na prática, né? E não vai ser tão ruim. Agora, assim, se você tem uma equipe cirúrgica que, putz, acredita muito na parenteral, que ela vai mudar totalmente os desfechos, eu também acho que não precisa brigar. Eu brigaria contra dar, quando se o paciente voltou ruim da cirurgia, a cirurgia foi complicada, dar precoce, lá nas primeiras 48 horas. Entendeu? E isso é ruim mesmo, é o que a gente sabe. O EPN, mas o EPN que ele também... E o EPN que ele tinha um problema que ele até, talvez ele induzia overfeeding de cara. Então, se você, mesmo que você dê parenteral... Sim. Mas é aquilo que o pessoal traz. Talvez deu... Mas, enfim... Mostrou o oposto, mas é porque eles induziram overfeeding. Aí eu fui ver, tipo, e aí no gráfico, assim, não me pareceu, sabe? Muito, assim, pelo menos tinha que ver bem fininho, assim, aonde a quantidade que daria. O que mais chama atenção é que eles induziram numa fase aguda, ele pós-op imediato, muita hiperglicemia, porque dava um G10 ou G50, não lembro. E aí o paciente vem na fase aguda, que ele tá falando. Sim. E aí, foi pior para o paciente, né? Eu acho que, na prática, eu pensaria mais ou menos isso. Nas primeiras 24, 48 horas, não. Acho que dá para levar até o final da primeira semana, se o paciente for eutrófico, né? Mas toma essa decisão ali, a partir do 5º dia, já se preocupa um pouquinho com isso. Assim, putz, você tá vendo que tá dando tudo errado, é um ilho prolongado que não tá indo para frente. Também não tá errado você esperar o 8º dia, que é o que os estudos faziam, tá? Mas, sim. Mas se vocês tiverem uma UTI cirúrgica, o cirurgião vai ficar super incomodado, se você já não estivesse se preocupando um pouquinho com isso, entendeu? Então, isso é importante ter em mente. Então, para a gente, não dá para a gente colocar um trabalho como esse com essa população, por exemplo, para o SUS de pacientes oncológicos abdominal. E ali o cara entrava numa cirurgia oncológica com fato de albumina. Se for pegar os pacientes que são, eu não sei quanto que é a albumina dos pacientes que são operados no ICESP, que chega já com metástase, que chega já que tem uma condição social ruim. Então, isso aí está muito fora. E eu acho e aí a quantidade de infecção que a gente tem de catéter venoso central. Então, eu sinceramente acho que a gente nunca vai conseguir responder essa.
Gente, ok também, assim. O SUS, assim, tá. Mas aí só a única coisa, aí vocês estão querendo extrapolar esse estudo para essa prática ou não. Na nutrologia, existe o racional de que se o paciente está desnutrido, ele vai ter que nutrir parenteral de cara, tá? Tanto que ele é excluído desse estudo, porque não é considerado, seria válido, o desnutrido é excluído porque ele vai começar a parenteral de cara. Mesmo isso, eu tenho minhas dúvidas, viu, Gabriel? Eu não acho que a parenteral é inócua. Esses últimos estudos têm mostrado que ela não é tão ruim, porque eles estão selecionando um pouquinho melhor. Então, aqui eles não deram parenteral de cara, eles pegaram 48 horas, o paciente não tolerou a enteral, aí deu a parenteral. Foi seguro? Foi, se você for ver. E talvez até reduzir a infecção, a gente pode afirmar isso. Mas isso mudou efetivamente desfecho central no paciente? Sim, o paciente saiu mais cedo do hospital, reduziu o custo, uma coisa? Não. Né? Então, não teve nenhum ganho real, assim, de desfecho central no paciente. Teria que perguntar, talvez, ver outras coisas aí, qualidade de vida e tal, né? Então, e o custo aqui para eles foi igual. Eu não sei se para a gente seria igual ou não, tá? Isso teria também que ponderar. Né? Tinha só duas coisas também que eu queria pontuar, assim, que uma foi o que você já falou que chamou bem a atenção, Paulinho. A gente sabe que o paciente crítico, agudo, ruim, ele tá no estado catabólico, inflamado, ele não vai usar esses nutrientes, então, assim, o cara que nem, assim, por exemplo, nas primeiras 48 horas da cirurgia, que eles falam, eles não dão a parenteral porque tá nesse estado inflamatório, catabólico e tal. A gente viu que os pacientes nesse estudo, eles são, tipo, um baseline super tranquilo, né? Então, a função era boa, a albumina era boa e tal. Eu não cheguei a olhar o suplemento, Paulinha. Você viu se tinha, tipo, SAPs, Apache, alguma coisa dos pacientes? Tem? Você chegou a ver quanto que era, mais ou menos? É, não, na tabela não tem. Por isso que eu fiquei pensando se tinha no suplemento. Porque esses pacientes me parecem claramente pacientes com, tipo, um SAPs mais baixo. Tá? Uhum. Então, acho que, às vezes, talvez, a gente fica pensando muito nesse, terceiro dia, quinto dia, segundo dia. E, às vezes, o racional talvez seja mais no sentido de como está o meu paciente do que quantas horas faz que ele fez a cirurgia, sabe? E esse era um grupo de pacientes que, aparentemente, estava muito bem, com poucas disfunções, pouco inflamado. A segunda coisa que eu queria pontuar é que, assim, para o paciente ser randomizado para estudo, ele tinha que estar recebendo menos de 30% da meta. A gente não costuma falar em porcentagem na visita no dia a dia na UTI, né? Quanto que é 30% da meta para um paciente? Esses pacientes, em geral, eles não são eutróficos, então dá pra gente pensar que eles têm, sei lá, uns 60, 65 quilos, vai, em média. Um homem médio aí que tá passando por uma cirurgia abdominal. Boa, 62. A dieta ali era uma quilocaloria por ml. A gente geralmente passa a dieta como? Tá, 10 é melhora, 20 é melhora. O que é 30%? Isso, então uns 20 é melhora. Se você fosse calcular aí, para um cara de 65 quilos, 1 ml por quilocaloria, recebendo dieta por 24 horas no dia, um 20 é melhora daria 30% da meta. Cara, no terceiro dia, 20 melhora, é mais ou menos o que a gente tá dando para os nossos pacientes, assim, tipo, o cara que não tá super mal, que não tá tolerando nada. Então, talvez a média dos pacientes que vocês estão tocando na UTI nem seria randomizado para esse estudo. Tipo, ia tocando na interal normal, entendeu? É estranho passar integral em todo mundo, né? Mas aqui GDP às vezes passa mesmo. Mas, por exemplo, passar sona nasointeral em colectomia, para mim não faz muito sentido. E era sona nasointeral, ele falou que era dieta interal mesmo. Tava lá no... Passava sona em todo mundo, tá? Isso pelo ERAS não é recomendado, né? Eles só, assim, dá comida e segue o jogo. Né? Colectomia, se tiver tudo bem, em 3, 4 dias o cara tá em casa. Aqui ele fala que ele deu por sono em todo mundo. Não, então, 12 foram randomizados, só que foram mais foram 13. Ele avaliou e acho que uns 1.000 saíram naquele primeiro fluxo. Sim, exato. Talvez esses primeiros 1.000 foram os que conseguiram da dieta. Sobrou uns 15% só. Perfeito. Muito bem.
fluxograma. Bom, eu acho que, moral da história, no dia a dia não está errado, dá para inteirar um pouco antes, um pouco depois, tanto faz, essa que é a grande verdade, né? Aí vai ter as emoções aí envolvidas e vai depender do contexto que você está. Mas também não dá para afirmar que isso aqui melhore o desfecho do paciente. Isso não é um estudo que vai trazer isso. Se você fosse fazer uma meta-análise de estudos randomizados de baixo risco de viés, esse estudo não seria incluído porque ele é de alto risco de viés. Entendeu? Ou você poderia incluir o desfecho, que a análise de viés hoje pelo grade, eles recomendam que você analise de acordo com o desfecho. Então, o desfecho tempo de internação seria um desfecho com menor risco de viés. Tá? Ainda assim, teria performance bias dos dois grupos, porque os pacientes podem ser conduzidos diferentes, porque quem estava cuidando sabia se era parenteral ou não. Tá? Ele ainda ia perder nesse desfecho, nesse domínio. Mas o desfecho de detection, o domínio de detection bias, ele não ia perder. Ele ia ser low risk of bias para tempo de internação. Entendeu? Porque aí não importa muito. Agora, para o desfecho de infecção, é high risk of bias. Eu acho que isso que é importante, na análise crítica, a gente trazer assim, onde que está o ponto problema aqui nessa análise, tá? Enfim, eu não entrei lá em detalhes da randomização. Tinha 250 pacientes, 11 centros, né? Então, cada centro contribuiu com quantos pacientes? Não, em média, né? 20 e poucos, né? E aí, só para a gente ver lá como foi feita a randomização, para a gente deixar passar isso. Fala que foi em bloco estratificado por centro. Precisa estratificar por centro para tirar efeito de centro. E precisa ser em blocos de tamanho variável. Ele não fala isso, talvez esteja no plano de análise estatística do estudo, tá? Ou no protocolo do estudo. Certo? Bom, muito bem. Essa figura é igual ao do XPN, né? Eles tiraram a ideia dali. A ideia veio dali. A ideia é interessante. Acho que é interessante. Bom. É isso, pessoal. Dúvidas? Diga. Tabela 2? Vamos. É que aqui é a diferença absoluta. Ele está partindo do zero. Aqui não é risco relativo. Se fosse risco relativo, aí seria do 1. Aqui é diferença absoluta. Tá? Tá bom? Uma redução absoluta de 15%, não é? Se ele acha uma diferença, mas é menor do que 15%, isso não devia ser negativo? Não, porque o risco basal foi menor. Aí, eu já falei, o cálculo de amostra é um chute. Ele fez um cálculo de amostra para dar 250. Entendeu? Inclusive, totalmente over. Eu esperaria, se reduzisse a infecção mesmo, eu esperaria que reduzisse uns 5%. Não que fosse é melhor que antibiótico profilático, a parenteral, pô. É meio estranho isso aí, né? Reduzir tanto, né? Entendeu? É uma redução muito grande. Eu não acho o resultado plausível, assim, por isso que você olhar, reduzir de 18 para 8, porque deu parenteral por 3 dias, entendeu? Eu acho que esse resultado aí ele é bem furado, sabe? Mas aí o tempo de internação ele dá a dica pra gente de que não foi tão diferente. Se existir uma diferença é muito pequena, é de um dia. Né? Tá bom? Parabéns, Paula.